Livro do profeta Isaías, capítulo de número 59, o versículo 1 e 2. O texto sagrado nos diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Com base nestes versículos bíblicos, eu quero dizer a todos que aqui estão, que o defeito não está em Deus. O mundo anda de um lado para outro questionando-se. As pessoas decidem errado, vivem uma vida errada e fazem tudo para desagradar a Deus e conseguem desagradá-lo. E quando tudo está difícil em suas vidas, as pessoas começam a dizer: cadê Deus, que não evitou que alguém morresse? Cadê Deus, que não evitou que alguma coisa ruim acontecesse? Cadê Deus, que permitiu que isso ou aquilo viesse a acontecer? Com base nestes versículos que meditaremos nessa noite, você verá que o defeito não está em Deus. Há crentes e não crentes que me ouvem nesta noite. Esse texto sagrado se dirigia ao povo de Israel em um tempo de muita dificuldade, e que o Redentor viria a eles como uma resposta divina. E ele veio na sua primeira vinda. A Bíblia diz em Eclesiastes 1, 9 e 10 que não há nada que possamos ver e dizer: veja, isso é novo, nunca aconteceu. Portanto, entendemos que a história é um ciclo e ela continua a repetir-se. Nós estamos aguardando agora a segunda vinda de Cristo, que ele não virá mais como veio na primeira, como um servo sofredor e humilde, e morrer na cruz do Calvário, mas ele virá como Senhor, Rei e Juiz de toda a terra, para julgar a humanidade. Com base nisso, eu advirto a todos os meus irmãos e irmãs que me ouvem nesta noite, que segundo o que está em Gênesis capítulo 15, versículo 16, dizendo que a medida de injustiça dos amorreus não havia sido preenchida, por isso o tempo se estenderia um pouco mais ainda. Nós compreendemos por esse versículo que para todos os habitantes da terra, o laço da misericórdia de Deus se estende até que se complete a medida das injustiças cometida pelos seres humanos. E às vezes não quer dizer que nós estejamos andando errados e Deus esteja aprovando. É porque a medida da injustiça não preencheu. O laço da misericórdia de Deus continua estendido, mas não quer dizer que Deus aprove as suas e as minhas práticas. Porque podemos nos enganar achando que não há nenhum problema, até nas mínimas coisas que fazemos perante Deus. A sua palavra diz em 1 Coríntios 5 e 6, aos Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 9, que um pouco de fermento consegue levedar toda a massa. Então até aquelas coisas que aparentemente sejam mínimas para você e para mim, elas estão na balança de Deus. A sua palavra diz em Gênesis 18, versículo 25, que ele é juiz de toda a terra. Salmos de número 7, versículo 11 diz que ele é justo juiz. Salmo 7, o versículo de número 11, ele se ira todos os dias.
Salmos de número 75, versículo 8: há um cálice na mão do Senhor fervendo, e Ele dará de beber aos seres humanos, falando das suas iniquidades e das suas práticas. Com base no texto em que lemos, está dizendo que a mão do Senhor não está encolhida para não salvar, para não abençoar, porque a salvação de Deus é uma bênção completa na vida de todos aqueles que a recebem. Então, se a mão de Deus não está encolhida, ela está estendida. Os ouvidos de Deus não estão agravados ou tapados para não ouvir. E se os seus ouvidos não estão tapados, logo estão livres para ouvir. Então entendemos que nesta noite a mão do Senhor está estendida para abençoar e o seu ouvido está livre para ouvir. Mas o profeta diz que as iniquidades, os pecados dos seres humanos é que fazem separação entre Deus e o povo, é que coloca os seres humanos distante do Criador. Mas como nós estamos anunciando sobre um Cristo que vive, logo, vivendo ele tem atitudes: mão estendida, ouvido aberto e pronto para abençoar. Mas também ele vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, e ele conhece a cada um de nós que estamos aqui nesta noite, e até mesmo os que estão distantes, porque nesta noite Deus fala com muitas pessoas que nós não temos nem noção, mas há pessoas distantes daqui ouvindo a voz de Deus nessa noite. Olha só o que diz o texto sagrado para que compreendamos. Versículo de número 3: vossas mãos estão contaminadas de sangue. O Senhor mostrava o primeiro pecado listado nesse capítulo acerca daquele povo. Era um povo que estava derramando sangue de pessoas e as suas mãos estavam contaminadas. Há pessoas que tiram vidas e conseguem mudar de localidade, conseguem mudar de identidade e conseguem até enganar a polícia por algum tempo, se escondendo em algum lugar, às vezes até trabalhando, mas Deus conhece, porque Deus vê todas as coisas. O texto sagrado diz em Isaías 59, versículo 3: os vossos dedos estão cheios de iniquidade. Iniquidade é perversidade. Se as mãos estão sujas de sangue, os dedos de iniquidade, então a perversidade está cada dia mais próxima e mais íntima do ser humano, de forma que não há respeito nem entre famílias, nem entre pais e filhos, avós e netos. Parece que o respeito fugiu da vida até mesmo das famílias. E já ouvimos o hino cantado nesta noite dizendo: ninguém segura esse país. É o que se ouve e é o que se diz. Mas nós pregamos sobre um Cristo vivo, que se a humanidade o reconhecesse como Senhor, conforme diz o Salmo de número 33, versículo 12, 145, versículo 15: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para ser a sua herança. A história seria outra. E como nós cremos nessa mensagem, nós a anunciamos continuamente, que Cristo está vivo, e nós estamos ali a anunciar nesta noite. A palavra do Senhor Deus diz, o versículo de número 3: os vossos lábios falam falsamente. A falsidade está impregnada na vida dos seres humanos, de tal forma que alguém usa uma frase forte, mas que demonstra a corrupção que há na vida do ser humano, quando dizem que a infidelidade está tão presente na vida do ser humano
como açúcar no sangue do diabético. E às vezes as pessoas acham que isso é demais. Mas nós vemos em todas as classes de pessoas e locais a corrupção presente, de tal forma que em toda situação onde o ser humano tiver, ele encontrará uma oportunidade de fazer o que é errado. Sempre encontrará. A corrupção chegou a todos os escalões da humanidade, de tal forma que nós vivemos num mundo tão corrupto que você ser honesto é motivo de ridicularização para você. Você procurar fazer as coisas certas é motivo de chacota no mundo em que nós vivemos. Você ser fiel à esposa, até porque há quem nem acredite nisso. A esposa ser fiel ao companheiro, outra história de carochinha para muitos. De tal forma que está banalizada a fidelidade e o caráter do ser humano. Há muito nós já vemos isto na palavra de Deus. Pois nos dias do profeta Miqueias, ele disse que o homem justo seria como um espinho, e um homem mais justo do que aquele seria como uma bola inteira de espinhos. A palavra do Senhor diz no profeta Isaías capítulo 59 e o versículo de número 3: a vossa língua pronuncia perversidade. O que dizer do país em que habitamos, onde tantas pessoas inteligentes que há? As músicas que fazem mais sucessos são as mais esculhambadas, são as mais nojentas, são as que têm frases mais bizarras e que têm as gesticulações, as coreografias mais imundas, de tal forma que de anciãos a crianças todos cantam e se requebram como se fosse algo natural, porque como nós somos seres musicais, Deus escolheu o ser humano e o fez para adorar a Deus. Mas ele utiliza essa parte da musicalidade que está nele para fazer o que agrada a carne e a Satanás. De forma que muitas pessoas ridicularizam. Esses crentes estão doidos. Sair vestido numa roupa quente dessas, às 4 da tarde, nas ruas da cidade, dizendo que Cristo está vivo. Mas as pessoas não se espantam de um monte de anciãos se encontrar dentro de um local fechado e passar uma tarde dançando forró. Mas acho-me estranho nós sairmos com a Bíblia em punho nas ruas da cidade dizendo que Cristo vive. Aleluia. O que as pessoas não sabem é que nós estamos livres. Não há ninguém aqui obrigado, não há ninguém aqui forçado. E se fosse para fazer amanhã ou ainda esta noite depois do culto, eu mesmo estou disposto a isso. E livremente. O que muitas pessoas, depois de saírem das suas baladas, de uma noite de prostituição, de álcool e de drogas, prometem para si mesmos e às vezes para as suas famílias que não farão mais outra vez, e no outro dia voltam a fazer. Muitos que choram aprisionados, dizendo e pensando que não há mais jeito. Mas se você olhar no meio dessa multidão, e eu vou dizer algumas coisas que alguém já fez, mas não faz mais, e eu peço que vocês levantem a mão enquanto eu estiver citando, para que as pessoas que não são crentes saibam que nós não somos melhores do que ninguém, mas nós falamos de um evangelho vivo e verdadeiro e que liberta o ser humano.
e que nós estamos aqui porque Deus teve misericórdia da nossa alma, e a mão dele está estendida e o seu ouvido aberto para ouvir a todos aqueles que clamam e que querem a sua mão poderosa estendida sobre eles. Quem já viveu na prostituição aqui, mas não vive mais, aonde estão? Quem já viveu no alcoolismo e não vive mais? Quem já viveu nas drogas e não vive mais? Observe isso. Quem já viveu nos jogos e sente-se completamente liberto pelo poder da palavra, levante a mão para que o povo conheça. O apóstolo Paulo diz: nós não pregamos, não é como que querendo afrontar a ninguém, não é como desmerecer a ninguém, é porque antes nós fomos também, mas pelo poder do sangue derramado na cruz do Calvário, nós somos libertos, e há uma liberdade na nossa alma e nosso peito, e nós empunhamos a Bíblia Sagrada e dizemos que Cristo está vivo, e porque Ele vive, nós vivemos, mas vivemos livre para ser vivo. Isaías capítulo 59, versículo de número 4 diz: ninguém há que clame pela justiça. Vivemos em um país que quando alguém se levanta para clamar por justiça, este ou esta será ridicularizado, porque as pessoas parecem que amam viver na desordem. Parece que as pessoas amam viver na bagunça, de tal forma que as pessoas só querem obedecer se forem penalizadas de alguma forma. De tal forma que nós não temos a segurança, nem mesmo dentro dos nossos lares. De tal forma que não se pode usar um bom transporte, uma moto do ano, um bom celular, porque as pessoas vivem de mal a pior. E trabalhar dignamente para muitos é humilhante. E quando alguém se levanta para falar sobre justiça e fazer justiça, isso para muitos é ridicularizado. E nós vivemos em um local onde vai de mal a pior. E as pessoas ficam perguntando: cadê Deus? Ele está no mesmo lugar que você o abandonou, ou que você nunca o procurou. Porque as pessoas só perguntam onde está Deus quando as coisas ruins batem à sua porta. Eles não perguntam onde está Deus para adorá-lo, para servi-lo, para obedecê-lo, para buscar a sua vontade, mas somente quando as coisas ruins acontecem. Isaías capítulo 59, versículo 4 diz: ninguém que compareça em juízo pela verdade. Até na morte de Jesus, Mateus 28, versículos 11 a 15, desde aquele período, foram pagos os soldados para dizerem que ele não havia ressuscitado. De forma que há muitas teorias acerca da ressurreição, e nós não temos tempo para falar delas. Só queremos dizer que há muito tempo que as pessoas já vivem uma vida de mentira. A palavra do Senhor Deus diz em Isaías 59, versículo de número 4: ninguém que compareça em juízo pela verdade. Porque o que as pessoas amam é a mentira e querem viver na prática dela. O texto continua e diz ainda: confiam na vaidade e andam falando mentiras. Confiam no que às vezes o dinheiro pode lhe proporcionar, e por isso andam vaidosos por causa de um momento que Deus lhes permite para provar
de que eles não lembram de Deus quando as coisas aparentemente estão bem. E a Bíblia Sagrada diz que assim eles vão na vaidade e falando mentiras. A Bíblia diz: concebem o trabalho, que é conceber o mal. O mal está nas entranhas do ser humano, de tal forma que ele mata para assumir o lugar, ele calunia para que possa desmoralizar, ele engana o quanto pode com mentiras, e os seres humanos vão de mal a pior, e achando que estão fazendo vantagem. Ainda dizem que o mundo é dos espertos, enquanto vivem uma vida de mentira e uma vida de engano. A palavra do Senhor Deus nos diz que eles produzem iniquidade. Eles vivem uma produção contínua de fazer o que desagrada a Deus. Versículo de número 5: chocam ovos de basilisco. Aqui falam de serpentes venenosas. E a Bíblia Sagrada diz que os homens têm a capacidade de chocarem ovos de basilisco e tecerem teias de aranha. Os seus pensamentos e as suas práticas são tão venenosas, em que eles chocam ovos, fazem planos e vivem uma vida tão comprometedora que comprometem a eles mesmos e as outras pessoas. Porque enquanto são ovos, se eles se aproveitarem deles, eles morrerão sozinhos. Há pessoas vivendo em erros tão graves que a continuidade destes erros os levarão à morte. Mas uma vez que chocarem os ovos e saírem as serpentes venenosas, elas produzirão males a eles mesmos e a outros. O texto sagrado diz que eles tecem teias de aranha, algo que aparentemente é insignificante, mas que existe, mas que deixa alguém emaranhado, enrolado, com dificuldades de produzir coisas boas, porque estão amarrados. O texto sagrado continua e nos explica mais ainda, dizendo: aquele que comer os ovos morrerá. Viu como é perigoso viver na prática do pecado? Porque o pecado leva à morte. A Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é a morte. E há quem diga: eu quero trabalhar sem ser assalariado. Não tem como, porque eu estou falando de um Deus que é justo. E a sua palavra diz: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também haverá de ceifar. Mas às vezes as pessoas não querem se corrigir, e elas procuram outras pessoas tão erradas quanto elas, ou um pouco mais ainda, para dizer: fulano erra, Beltrano também vive no erro, para que possam justificar os seus erros. E ninguém quer olhar para Jesus e ver que ele é justo, e ele disse: siga os meus passos, faça tudo quanto eu disser. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não há como servir a dois senhores: ou serve a Deus ou serve ao mundo. Ele mandou que escolhêssemos alguma coisa, e nós não estamos aqui por um acaso. Deus está nos dando outra oportunidade para que possamos decidir acerca da nossa vida. A palavra do Senhor Deus nos adverte ainda no texto sagrado: e quando apertados, sai deles uma víbora. Há pessoas tão profundas em pecados
que quando você chama para o questionamento, para a cariação, quando você chama para uma conversa séria, você verá que sairá coisas que você nunca imaginou que nem existisse. Quanto mais com pessoas tão próximas e pessoas que aparentemente são tão boas. A palavra do Senhor, ela nos desnuda. A palavra do Senhor, ela não vê vestes e nem capas, ela vai no coração. E é por isso que eu preciso que você seja sensível a esta palavra e não se preocupe com a multidão, mas lembre-se que há um Deus no céu que vivo está e que vê todas as coisas e sabe de tudo, e a mão dele está estendida para abençoar e o ouvido dele está aberto para ouvir, e isso não é para outro objetivo a não ser para abençoar a todos quanto nos ouvem nesta noite, porque Deus tem compromisso com você, conosco, com todos nós. A palavra do Senhor Deus diz, versículo de número 6, as suas teias não prestam para vestes, nem poderão cobrir com as suas obras. As enroladas que o ser humano vive, que a Bíblia simboliza como teias de aranha, não serve para vestir ninguém, porque alguém acha que pode se enrolar na vida. E há pessoas que estão tão acostumadas com o pecado que ainda dizem: oh Deus, o Senhor vai me perdoar um pouco, mas eu preciso errar mais ainda. Tenha paciência comigo. As pessoas brincam com Deus, mas Deus nunca brincou de ser Deus. Ele só está dando tempo para que a medida de injustiças da vida de cada ser humano seja preenchida. E quando isto acontecer, ele se revelará a você. Não queiras conhecer a face de um Deus irado, porque a Bíblia diz que ele demora a irar-se, mas ele se ira. E a Bíblia Sagrada diz que quando Deus se ira, o seu nariz produz fogo que arde na profundeza do inferno. A Bíblia diz que a base do trono de Deus é pura justiça e verdade, e os seres humanos serão confrontados por ela. A Bíblia diz que as teias não servem para cobrir ninguém. Você pode errar e continuar errando. Isto nunca será uma cobertura para você. Você está exposto aos olhos do Senhor, e não há nada que possa cobri-lo, porque nem o inferno está encoberto diante dele, diz a sua palavra. Para que você saiba o quanto Deus é interessado em você, em mim, em nós, em toda a raça humana. Lucas 12, versículo 7 diz que ele tem por conta até cada fio da cabeça de cada ser humano, dando a entender que Deus se interessa em tudo que é nosso, muito mais no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo também. A palavra do Senhor nosso Deus diz ainda no versículo de número 6: as suas obras são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Obras de iniquidade. O ser humano, a cada dia que se passa, torna-se mais iníquo, mais perverso. Quantos filhos não saem de casa, ou saíram talvez na noite de ontem, e até esse momento não voltaram, e quando chegarem amanhã ou segunda-feira em casa, quem sabe, e a mãe com os olhos inchados, a olheira demonstrando que não dormiu direito esses dias, e que a mãe lhe questionar: meu filho ou minha filha, eu não dormi bem esses dias por sua falta, ele tem a coragem de olhar para ela e dizer: os seus olhos não ficaram aí? Não dormiu porque não quis.
O que é isso? É obra de perversidade. Isso é iniquidade. Porque o seu pai e a sua mãe, mesmo que eles errem ou tenham errado, mas eles não gostariam que você errasse, até porque você não sabe que preço eles pagam até hoje, e o que continuarão pagando ainda por terem semeado coisas ruins. Quantas vezes eu não ouço pessoas me dizer assim: até quando pagarei este preço? Ou até quando cessará essa dificuldade que tem enfrentado por decisões erradas que tomaram na vida? Há decisões que se tomam na vida que pagarão um preço por um curto espaço de tempo. Há decisões que se tomam na vida que terá um preço por um médio espaço de tempo. Mas há pessoas que decidiram tão ruim na vida que enquanto vida tiverem, ainda que não tenham nenhum problema, mas terão marcas que os farão lembrar das decisões erradas que tomaram. A vantagem é que tem um Deus que nos ajuda a seguir neste caminho, que ainda que tenhamos lembranças e tenhamos marcas, mas Ele dá uma paz imensurável no nosso coração, que é possível nós vivermos na presença dEle e ainda dizer: eu sou feliz porque eu tenho Cristo, eu tenho marcas, mas Cristo me preenche e eu sou feliz na presença de Deus. A palavra do Senhor nos mostra no versículo de número 7: os seus pés correm para o mal. Quantas pessoas têm pressa para que o dia de amanhã chegue, para que eles possam errar mais um pouco? E eles pensam que o dia demora um pouco, porque a ansiedade deles fazer aquilo que é errado é muita. São pés que se apressam para fazer o mal. A palavra diz: e se apressam para derramar sangue inocente. Às vezes eu fico com nojo dos representantes em que a sociedade levanta para que possam representar o povo, quer sejam nas câmaras municipais ou estaduais ou federais. E as pessoas, sem temor a Deus, sem princípios bíblicos, começam a fazerem leis injustas que não condizem com a palavra do Senhor. E como Deus é um Deus sábio e sabia que todas estas coisas aconteceriam, e que surgiria até um segmento filosófico chamado de relativismo, onde as pessoas que querem andar errada se apoiam nesse princípio para dizerem: nada está errado, depende de quem vê e como vê. Não existe verdade absoluta, depende de quem olha. Nós não precisamos ser tão radicais. Este livro diz, em Isaías capítulo 5, versículo 20: ai, é uma palavra de sentença e de julgamento daqueles que ao mal dizem que é bem, e daqueles que dizem que o amargo é doce, e que o doce é amargo, e que o mal é bem, e que o bem é mal, que o errado é certo, e que o certo é o errado. Neste livro diz, em Isaías capítulo 10, versículo 1: ai, palavra de sentença e de julgamento, que Deus está guardando o momento onde se revelará sobre a raça humana, daqueles que fazem leis injustas. E eu vejo até falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes religiosos apoiarem esses movimentos como se fosse algo muito natural, enquanto a atitude biblicamente é reprovável, porque a Bíblia está falando de pecados de pessoas que derramariam sangue de inocentes. E
E aquilo que para a humanidade é simples aborto, para Deus é homicídio. E Deus não aprova. Você vai ver na Bíblia Sagrada Deus falando com pessoas ainda no ventre sendo geradas. Jeremias 1:5, a Bíblia diz a Jeremias: antes que tu nasceste na madre da tua mãe, eu te conheci, eu te separei, e as nações eu te dei por profeta. Ninguém pode tirar a vida de ninguém. Mas é fruto de um estupro. Mas é fruto de uma violência sexual. Mas é fruto disso e daquilo. E as pessoas se valem desse subterfúgio para viver uma vida de pecado. A maioria dos abortos feitos, eles não dizem respeito a estes tipos de violência, mas falam de adultérios, de prostituição e de fornicação, de homens casados que têm relacionamento fora do casamento, e quando descobrem que a amante está grávida, faz de tudo para que a mesma aborte. A Bíblia Sagrada condena e diz: são pés que se apressam para o mal e que derramam sangue inocente. Mas há um Deus no céu que contempla todas as coisas. E eu vim nesta noite lhe dizer que o defeito não está em Deus. O texto sagrado diz ainda: seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Quando não estão praticando pecado, estão pensando como é que vão pecar. De tal forma que gastam o seu tempo maquinando e pensando o mal constantemente. A Bíblia Sagrada diz, o versículo de número 7, e de destruição. Quantas vidas não estão destruídas? Porque alguém que comete aborto está mais vulnerável à depressão, está mais vulnerável ao suicídio, está mais vulnerável a doenças que só teriam de 40 anos acima, ou talvez nem teriam. Estão mais vulneráveis a doenças psicológicas. Quantas pessoas cometem, e o médico no dia que fez o seu juramento, ele disse que aquela formatura e todos os seus conhecimentos ele nunca usaria contra a vida, senão a favor dela e para a propagação da mesma, nunca para interrompê-la. Mas esquecem-se de todas estas coisas. Mas há um Deus no céu que não esquece. Ele está lembrado de todas elas. O texto sagrado diz, o versículo de número 7, e de quebrantamento, ou seja, de uma vida triste, de destruição, porque é o que causa na vida de iniquidade e destruição, senão tristezas profundas. Quebrantamento aqui está falando disso, de tristeza profunda. Alguém não pode olhar para nós e dizer, mas a vida do crente é só isso. O que é que você chama só isso? Ir para a igreja? O trabalho? Quem estuda a escola e acabou? E se eu te disser que você só vai a outros lugares mais ainda, porque ainda há um vazio na tua alma. Isso que você chama de só é o que nos preenche. E por isso não há necessidade de mais nada. E quando as pessoas procuram mais que isso, é porque lhe faltam algo. E todas as vezes voltam frustradas, quebrantadas, como que dizendo, de que valeu? Qual foi o futuro? Qual foi a vantagem? A palavra do Senhor nosso Deus diz o seguinte: nas suas estradas, enquanto você estiver distante de Deus, a
a sua estrada será iniquidade, destruição e tristeza profunda. Versículo 8: não conhecem o caminho da paz. As nações fazem acordos de paz. O mundo busca paz. Há pessoas nessa cidade que podem ter até algum recurso, mas dariam parte do que têm para terem paz. Há pessoas no mundo perturbadíssimas, e depois de uma doença miserável dessas, que avassalou o mundo, quantas pessoas estão dependentes de medicamento tarja preta para ter uma noite de sono? E que às vezes, depois de várias doses de medicamento, ainda não dormem e passam um dia como que embriagados, como que tontos. Tudo que eles querem é paz. Tudo que eles precisam é paz. E a palavra do Senhor está dizendo: eles não conhecem o caminho da paz, nem o juízo nos seus passos. As pessoas estão andando, mas os caminhos são errados, as práticas são erradas, e eles não conhecem, não conseguem ver juízo em seus passos, em seus caminhos. Porque nós não acertaremos um acerto humanamente falando. Não é num terreiro de macumba que você terá paz, porque se eles tivessem paz para dar, eles teriam paz. Quantas pessoas às vezes vão a um local destes ou daqueles, com o propósito de conseguir um companheiro, uma companheira. Procura ver a esposa do macumbeiro, se ele tiver, porque às vezes são amigados com homens. Procura o que ele tem, para que ele possa lhe dar, e você verá que são pessoas tristes, moribundas, e que estão ali porque são escravas. Nós não estamos desfazendo de ninguém, nós estamos pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E as pessoas que procuram esses lugares estão quebrantadas, profundamente angustiadas, e é fácil de lhes dar uma resposta, mas não muda a sua vida, porque não conhece o caminho da paz e não encontra juízo nos seus passos. As suas veredas são tortuosas. Não adianta querer encontrar Deus em caminhos tortos. Ei, pregador, todo caminho leva a Deus. É mentira. Todos os caminhos só levam a Deus se for para você encontrá-lo como juiz. Aí você pode entrar pelo caminho da homossexualidade, dos lesbianismo, da prostituição. Tu vai encontrar Deus no juízo final. Todos os caminhos só levam a Deus como juiz. O único caminho que leva a Deus como Salvador é Jesus Cristo de Nazaré, que ressuscitou ao terceiro dia e está entre nós nessa noite. É o único. O texto sagrado nos diz: fizeram males para si mesmos. As pessoas fazem caminhos tortos e andam neles, mas eles são prejuízos para eles mesmos. O caminho do erro, ele poderá atingir outras pessoas, mas o alvo principal é você que erra. Assim como quem está no escuro, ao acender uma lâmpada, é o primeiro iluminado, quem está em trevas, quanto mais pratica trevas, mais está submerso em trevas. Versículo de número 8 está dizendo: todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Por mais que façam caminhos errados, tortuosos, e andem neles, só encontrarão caminho sem paz.
Nós não temos como falar sobre todos esses versículos. Vamos para o versículo de número 16. Olha o que diz a palavra do Senhor. Viu que ninguém havia e maravilhou-se. Deus, olhando para toda essa iniquidade da raça humana, Ele olhou que não havia ninguém que pudesse resolver o problema. Maravilhou-se aqui é como que espantado, como que triste. E o texto sagrado continua e diz-nos o seguinte: que não houvesse um intercessor. Era como a humanidade se encontrava, sem que ninguém pudesse interceder por ela. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, porque o braço dele não está encolhido, o braço dele está estendido, e o braço dele trouxe salvação. Você e eu somos salvos pelo sacrifício dele, mas Deus quer salvar mais alguém nesta noite, e é por esse motivo que estamos desde o dia 4 anunciando que ele está vivo, e o braço dele está estendido para abençoar. A sua palavra diz que o braço dele trouxe salvação, e a sua própria justiça o susteve. Deus não tinha justiça de ninguém para que pudesse se valer por ela. Ele se valeu da sua própria justiça. Versículo de número 17. Se vestiu de justiça. A todos quantos me ouvem nesta noite, o Cristo vivo está vestido de justiça. O jeitinho brasileiro, ele pode existir aqui para as pessoas por um tempo, mas com Deus não há. Ele está vestido de justiça. Versículo 17. Ele pôs um capacete de salvação. Está falando de uma armadura militar da época, mas como Deus se manifesta àqueles que precisam e querem algo da parte dele. Tomou as vestes de vingança, porque quem quer, ele tem braço estendido para salvar e tem capacete de salvação para dar. Mas para quem rejeita, ele também tem uma veste de vingança. Ele se cobre de zelo para punir aqueles que vivem na impunidade. Escutem-me, por favor. O evangelho que pregamos, ele não fica parado. Ele não está inerte. O evangelho que pregamos, ele está trabalhando. Se você ouve esse evangelho e diz eu quero Jesus, ele te salva. Se você ouve o evangelho e diz eu não quero, o evangelho te condena. A última vez que pregamos, alguns anos passados, neste terreno aqui, nós pregávamos exatamente sobre isso. Ele veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Todos quanto creem, têm dele o perdão. Agora aqueles que não querem, têm dele a condenação e perecem. O texto sagrado nos diz claramente, versículo 18: conforme forem as obras deles. Deus está vendo a prática de cada pessoa. E por mais que eu tenha pressa para ver a ação de Deus, Deus está vendo cada um. E a medida de cada um está diante de Deus. Versículo de número 18: assim será a sua retribuição. O que acontecerá é apenas um pagamento daquilo que você produziu. Se foi coisas boas, boas coisas terá. Se foi coisas ruins, é só retribuição. É só devolvendo com juro e correção monetária aquilo que foi plantado. Versículo de número 18: ele virá com furor aos seus adversários. Porque as pessoas ridicularizam Cristo, fazem paródia do mesmo e brincadeira o tempo todo, como se nada fosse. Mas ele virá com zelo e com furor, e ele se voltará para com cada um destes que os desprezam, e recompensa
aos seus inimigos. Versículo 20: e virá o Redentor. Amigo que ouve a palavra de Deus nessa noite e que atentamente a ouviu, você percebe que o defeito não está em Deus, mas está na raça humana. Mas hoje o Cristo está de braços abertos, porque vivo está, não mais crucificado, mas vivo. E Ele te chama nessa noite. Se tem alguém para Cristo, venha. O Senhor quer salvar você. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer transformar você. Ah, eu já sou crente. Eu creio. Jesus não fala disso. O Evangelho diz que Jesus olhou para Tomé e disse: Tomé, seja crente, não seja incrédulo. Você acha que Tomé, seguindo a Jesus o tempo que seguiu, ele já não cria? Agora só que ele não estava ainda obedecendo como deveria. Crente ali é: obedeça o que você diz acreditar. O que você, eu, nós precisamos é nos arrependermos diante dele. Você pode gostar da música dos crentes, do culto que os crentes realizam, da forma como os crentes se comportam, mas se você não entregar a sua vida a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Ele virá a você com justiça, com furor, zelo e recompensa por aquilo que foi feito. Pecado não é só matar, roubar, adulterar. O fato de rejeitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador é um dos maiores pecados. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aonde tem alguém para Cristo nessa noite? É que eu não encontro força. A força está em Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É nele que encontramos força. Quantas pessoas nos ouvem nesta noite que outrora pensaram semelhante a você e que hoje estão no nosso meio e dizem: eu me arrependo porque eu não me entreguei a Cristo antes. Eu me arrependo porque não tomei a decisão antecipadamente. Aonde tem alguém para Cristo, venha nesta noite. Jesus liberta do homossexualismo, liberta do lesbianismo, liberta da prostituição, do adultério, do álcool, das drogas, sejam elas legalizadas ou não. Você só precisa dizer: eu quero Jesus como Senhor e Salvador, e Ele estará pronto a te abençoar. Onde tem alguém para Cristo, Jesus te ama e quer te salvar. Amanhã às 9 da manhã nós estaremos no Templo 7, Rua 3 de Agosto, em uma grande festividade. Amanhã à noite às 18h30 nós estaremos no mesmo lugar, Rua 3 de Agosto, na Igreja Assembleia de Deus, em um grande culto. Mas o encerramento só será segunda-feira, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos desde o dia 4 em concentrações semelhantes a estas e em templos, anunciando que Cristo está vivo. A mão dele não está encolhida e o ouvido dele não está tapado para não ouvir. Tem alguém nesta noite que deseja entregar a vida a Cristo? Tem alguém nesta noite que deseja entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Aonde você estiver me ouvindo nesta noite, temos convicção do que pregamos e do Cristo que anunciamos. E a sua mão não está encolhida e nem o seu ouvido está tapado. Aonde você estiver, no meio da multidão ou no seu lar, ainda que num quarto trancado, olhando para uma corda, faca, ou às vezes para algum veneno, achando que vai ouvir essa mensagem e acabar com tudo. Há um Deus no céu, vivo e poderoso,
que se dirige a você agora, aonde você está, e diz que te ama. E diz que te ama. E diz que te ama. Se o teu pai, a tua mãe, teus parentes te abandonarem, Deus não te abandona. E nós vamos orar agora. E Deus estará tirando toda angústia, toda tristeza profunda. Mas procure a Ele rápido. Porque esses alívios que Deus dá, eles só podem ser permanentes quando Ele passa a morar dentro de nós. Enquanto o ser humano não tem Cristo, ele pode ter tudo, nada tem ainda. Depois que ele tem Cristo, ele pode aparentemente nada ter, mas tudo já tem, porque Cristo já preencheu a sua vida. Eterno Deus de Israel, mais uma vez pregamos a tua palavra. Fiéis a mesma. Eu disse ao povo que o defeito não está em ti. E eu creio nisto. Somos nós que pecamos, falhamos, erramos por pensamentos, palavras e obras muitas vezes. Mas o Senhor é perfeito, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é digno, o Senhor é louvado, o Senhor é exaltado, o Senhor é engrandecido, o Senhor é grande, o Senhor é majestoso, o Senhor é poderoso. E nós nos reunimos em via pública para tributar nesta noite a ti louvor, honra e glória, porque o Senhor somente é merecedor em toda a face da terra e em todo o universo. A ti seja louvor, honra e glória para todo sempre. Mas eu te peço pelos meus irmãos e irmãs que mesmo à distância estando, mas que ouviram a tua palavra nesta noite e que foram tocados pela mesma, estende a tua mão, Senhor, nesta noite para curar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Há poder na tua palavra, há poder no teu santo nome, há poder do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós anunciamos faz com que todos compreendam que nós não estamos afrontando, é somente anunciando que o único que tem todo o poder no céu e na terra é o Senhor. Deus eterno, abençoa todos aqueles que estão em angústias profundas, achando que o único escape é a morte. Mostra-lhes que para isto o Senhor já morreu na cruz do Calvário e sofreu angústias tremendas, para que todos nós em ti tivéssemos liberdade, alegria e felicidade. Deus tira toda angústia e dá a oportunidade a este povo de continuar ouvindo a tua palavra, e que a bênção do Senhor esteja sobre todos eles de uma forma especial, e que a graça do Senhor seja sobre eles para ajudá-los de uma forma toda especial, para a glória do teu santo e bendito nome. É o que nós te pedimos e a te agradecemos no santo e eterno nome do Senhor Jesus Cristo.